Muito obrigada. Nós daremos início às palestras neste instante. Informamos aos participantes que as perguntas deverão ser enviadas ao final de todas as palestras via chat. E eu encaminharei aos palestrantes aqui pelo Teams. Para tratar do tema, a atuação da Defensoria Pública para a efetivação do direito à saúde, convidamos a Defensora Pública do Estado, Daniela Batalha Tretel. Doutora Daniela é pós-doutora em Medicina Preventiva na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora e mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutora Daniela está com a palavra, são 25 minutos de palestra. Nos 5 minutos restantes, eu informarei a senhora, ok? Uma boa palestra. Obrigada, Andréia. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço pelo convite. Na pessoa do Dr. Guilherme Pitina, diretor da Escola da Defensoria Pública, e na pessoa dele eu também cumprimento as demais escolas jurídicas e centros de estudos. Gostaria de cumprimentar também os demais painelistas. Eu acredito que é fundamental nós termos esse diálogo e me sinto feliz de poder contar um pouco nessa discussão toda sobre a judicialização, a ótica das pessoas mais vulneráveis, né, que também demandam judicialmente, não são geralmente aquelas que trazem todos os transtornos processuais e demandas que são criticadas e que acabam gerando uma série de uniformizações de entendimento, que acabam gerando algumas dificuldades de acesso à justiça, mas que também estão litigando, são as que mais sofrem no acesso a medicamentos e a procedimentos. Eu vou aqui abrir, então, compartilhar a minha fala. Acho importante, antes de mais nada, compartilhar com todos. Acredito, será que está dando certo? Todos estão vendo? Estamos sim. Que ótimo. Antes de mais nada, compartilhar com todos e todas qual que é a experiência da Defensoria, qual é o nosso tamanho e como nós litigamos. Nós somos hoje 773 defensores e defensoras públicas. Nós estamos presentes em 43 municípios do estado, o que significa uma cobertura de 50% da população, mas naqueles municípios em que nós não atuamos diretamente, é a Defensoria Pública que financia a atuação dos advogados e das advogadas que participam do nosso convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de São Paulo. Nós temos também uma atuação em núcleos especializados, e o Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos é um núcleo que trata também das questões relacionadas à saúde. E nós demandamos na área civil, inclusive nas demandas civil e fazenda pública, inclusive nas demandas que envolvem acesso à saúde, com recorte financeiro. Nós atuamos para pessoas que estão inseridas em famílias cuja renda mensal é de até 3 salários mínimos. Em alguns casos, nós flexibilizamos para 4 salários mínimos, quando a família é muito numerosa, tem idosos, mas isso demonstra que nós estamos falando de um corte financeiro de pessoas realmente menos abastadas e mais vulneráveis economicamente. Entender um pouco de quem nós estamos falando quando nós falamos em judicialização pela Defensoria Pública é importante para entender onde que está esse gargalo e de quem nós estamos falando. Com relação à questão da judicialização da saúde, como aqui foi bem colocado, esse é um tema que tem gerado debate há anos, uma série de eventos, muita pesquisa acadêmica, e parece muitas vezes que é um tema esgotado. Mas, na prática, o que nós vemos é um tema que cada vez mais se intensifica com relação às demandas judiciais e que tem uma série de camadas e de nuances que muitas vezes não são colocadas e exploradas nessa discussão.
Na minha vivência acadêmica e no acompanhamento das demandas judiciais, o que eu verifico é que existe, na verdade, um grande embate entre o indivíduo, ou uma visão de que há um embate entre o indivíduo, aquelas expectativas que existem com relação à atenção à saúde daquele indivíduo, e a coletividade, né? A execução da política pública. Geralmente se faz essa discussão com esse viés, mas, na verdade, essa relação é muito mais dialética, e tanto é que a judicialização, se ela é bem feita, ela tem um viés de garantir o acesso ao direito à saúde pelo cidadão que o pleiteia e ser também um instrumento de questionamento e direcionamento da política pública. Então, nós temos que ver também que essa discussão, ela expõe as feridas, os grandes gargalos da política pública e também induz a sua modificação. Não estou aqui negando que existem dificuldades, existem distorções, mas sob a ótica da Defensoria Pública não é isso que geralmente acontece. Nós estamos falando muitas vezes de judicialização daquilo que está já incluído em protocolos, ou está mesmo na Relação Nacional de Medicamentos, que envolve medicamentos básicos. Nós não podemos também, nessa discussão, ignorar que o momento ele é delicado, ele já é delicado há muito tempo, mas hoje nós temos também toda uma crise sanitária decorrente da pandemia, que não pode ser ignorada, que traz outras lentes para a gente enxergar esse problema. E há também uma crise econômica que abre espaço para fortes argumentos contrários à judicialização da saúde. Essa crise econômica tem resvalado já há alguns anos no acesso a medicamentos e a procedimentos. Não é de hoje que nós vemos falta de repasses de medicamentos e de verbas de instâncias superiores, né, do Pacto Federativo para outras instâncias, então da União, principalmente para os estados, e dos estados para os municípios. E nós temos também um contexto de modificação da Constituição que não pode ser ignorado. Existem sucessivas emendas constitucionais que foram modificando o texto constitucional e que tiveram como um forte impacto, como consequência, uma paulatina redução da participação da União no custeio da saúde. Isso não pode ser ignorado, porque nós que estamos aqui e representamos as demais esferas do Pacto Federativo, nós sentimos na pele isso. Eu tenho certeza que os representantes das fazendas públicas poderão dar informações com relação a isso. Então, existe realmente uma diminuição de verbas que faz com que haja um estrangulamento financeiro dos estados, principalmente, e dos municípios. E esse estrangulamento financeiro, muitas vezes, acaba indo para o Poder Judiciário com buscas, por exemplo, de regramento de como que a solidariedade na saúde ela vai se dar. Não é à toa que nós temos recentemente a edição do tema 500 pelo STF, que eu vou tratar daqui a pouco. Nessa discussão também, a gente não pode ignorar que a antiga grande novidade é a discussão sobre a desvinculação das verbas da saúde e da educação. Nós temos hoje uma mudança no comando da Câmara dos Deputados e uma das grandes promessas do atual comando é voltar a discutir a desvinculação de verbas. E isso, do ponto de vista do orçamento dos estados e dos municípios, significa um grande risco, né? Porque a gente já tem a União saindo paulatinamente do financiamento e esse vai ser um aval para dificultar ainda mais a formação do orçamento da saúde. Nós não podemos também esquecer de um outro elemento que é importante. Ser questionado incomoda o gestor, né? Então, quando a gente tem uma política pública traçada e há uma judicialização que questiona essa política, ela traz um incômodo porque desorganiza aquilo que estava inicialmente pensado. Mas, como eu disse, essa desorganização também tem um efeito positivo, que muitas vezes pode corrigir o direcionamento da política pública. Então, o que eu chamo aqui, para resumir, para esse debate, chamo a todos e a todas para um debate que não apenas demonize a judicialização, mas que a veja também como
um elemento necessário da nossa realidade e que pode trazer elementos positivos. Bem, o que nós vemos com relação à judicialização hoje? Nós temos uma grande mudança no posicionamento jurisprudencial e uma tendência à formação de decisões de caráter vinculante que já estão, na verdade, dando uma guinada na forma como se judicializa a saúde. E esse é um tema que há muito tempo eu tenho tentado chamar a atenção dentro da Defensoria Pública, né? A necessidade de, dentro dessa lógica de jurisprudência mais restritiva, nós mudarmos também a forma como nós judicializamos, né? Então, uma judicialização que precisa ser mais documentada, que precisa ser mais vigorosa, digamos assim, na formação do processo. Eu vou trazer mais para frente algumas dificuldades, mas há um risco com relação a isso. Eu não discordo que realmente já houve no passado um momento de judicialização apenas com uma receita ou uma judicialização muito precária com relação à formação das provas no processo, mas também quando a gente reage a esse movimento de falta de robustez no peticionamento das demandas de saúde, essa reação ela tem um risco de ela acabar criando uma burocracia que, na prática, impede o acesso à justiça, em especial das pessoas mais vulneráveis. Então, para se evitar os abusos, que eu acredito que existam com grande força mais na Justiça Federal, nas demandas contra a União, nós acabamos criando uma série de exigências que se impõem ao cidadão que é vulnerável e que o próprio SUS não consegue acolher. Então, nós temos visto dentro da Defensoria, por exemplo, a exigência de receitas recentes, relatórios circunstanciados dos médicos, exames complementares, né, tanto para análise das demandas extrajudicialmente, quanto para análise das demandas no âmbito do judiciário. Mas o nosso usuário acaba caindo num grande ciclo kafkaniano, porque ele tem uma receita que ele demorou não sei quantos meses, muitos meses para conseguir a consulta, e ela gerou essa receita. Aí procura a defensoria, vou fazer também meia-culpa, nem sempre a defensoria ela é tão imediata, então demora um mês para conseguir esse acesso. Quando há a busca da resolução do conflito extrajudicialmente, se entende que essa receita ela já não é atual, se exige uma outra receita, os exames também já não são atuais, aí a pessoa tem que marcar outra consulta. A consulta demora outros meses. E aí, os exames que já ainda eram atuais, não são mais atuais. Aí a consulta gera outra receita, demora muito tempo. Aí quando a receita está atual, os exames não estão atuais. Outra fila para fazer exame. Começa um ciclo de demandas que, na verdade, o que a gente percebe é que aquele cidadão desiste. E quando ele bate a porta da defensoria, geralmente ele já bateu em outras tantas portas. Ele bate a porta da defensoria, muitas vezes, possesso com o poder público. E a defensoria é a última porta que ele bateu. Essa pessoa chega muitas vezes desesperada, brava, revoltada. E aí nós temos essas exigências todas que o próprio Estado coloca, né? Isso se coloca muito claro no acesso à SUS e acredito que também nas demandas judiciais, mas ele não coloca dizendo eu quero mais uma receita recente, está aqui a consulta marcada. Eu quero um novo exame, está aqui o exame marcado. Então a gente acaba fazendo com que a pessoa ela seja vencida pelo cansaço, né? Com relação ao que a gente tem hoje delineado no Poder Judiciário, e eu vou apresentar aqui um pouco, acredito que muitas pessoas já conhecem isso, mas a gente está pensando em uniformizar conhecimento para quem está assistindo também. O que nós temos hoje de decidido, principalmente com relação a demandas que envolvem medicamentos? O STJ, no tema 106, decidiu sobre o rito de recursos repetitivos, que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige cumulativamente os seguintes requisitos:
comprovação por meio de laudo médico circunstanciado e fundamentado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia para o tratamento da moléstia daquilo que já é fornecido pelo SUS. E aí a gente tem um outro problema. Os médicos se recusam a fazer esse relatório, né, esse laudo. E aqui eu até tenho a minha solidariedade com quem atende no Sistema Único de Saúde. É uma demanda muito grande, é difícil parar para ficar fazendo diversos laudos, relatórios, mas aí, mais uma vez, a gente fica com essa dificuldade, né? Quem tem médico particular, que é outra camada da população que também judicializa, consegue esses laudos médicos com tranquilidade. Mas aquele que é mais pobre, aquele que é mais vulnerável, aquele que precisa que o SUS não seja espoliado com ações não legítimas para que o SUS funcione, essa pessoa tem uma imensa dificuldade, né? E ela vai marcar uma nova consulta para pedir esse laudo, aí a receita vence e entra naquele ciclo sobre o qual eu já falei. É necessário também comprovar a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. E nesse ponto fica aqui uma sugestão para que seja considerada que quem está, assim como já é feito em outras demandas, quem está demandando por meio da Defensoria Pública, como nós já fazemos a avaliação financeira, e nós somos também o Estado, que haja uma presunção de que essa pessoa é incapaz financeiramente, né? Até para a gente desburocratizar, para a pessoa ter que apresentar novamente toda a documentação. Às vezes se exigem outras documentações além daquilo que a Defensoria já levantou. A Defensoria pode acessar até dados do Bacen, para saber se a pessoa tem contas em banco que ela não está declarando. Então, a gente já faz uma avaliação muito detalhada. Além disso, seria necessário ter uma presunção de quem está inscrito em programas assistenciais, como o Bolsa Família, é incapaz financeiramente. Então, essas avaliações que já aconteceram em outros locos do poder público deveriam ser consideradas como presunções de incapacidade financeira para a gente poder não travar o processo. E a comprovação de inexistência de registro do medicamento, de registro do medicamento na Anvisa, né? E o uso não pode ser off-label, que é aquele uso fora do que está previsto na bula. E aqui eu coloco também um outro ponto, que é a necessidade de quem litiga conhecer melhor os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e toda a lógica que existe na estrutura sanitária para aprovação e registro de um medicamento no Brasil. Para quem está assistindo, para compreender um pouco como é que se dá essa discussão, na discussão de judicialização, a gente pode dividir os medicamentos em 3 grandes grupos, né? Os medicamentos que são incorporados, que são aqueles que já estão em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou então que estão na Relação Nacional de Medicamentos. Esses não são abrangidos pelo tema 106, esses têm fornecimento obrigatório e não deveriam, de forma alguma, demandar a judicialização, mas eles demandam. A Defensoria faz muita demanda desses medicamentos, eles faltam também. Os medicamentos não incorporados são aqueles medicamentos que estão registrados no Brasil, eles são comercializados no Brasil, mas eles não estão incorporados aos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou não estão na Relação Nacional de Medicamentos, que é a RENAME, e os medicamentos não registrados, que são aqueles que se não foram registrados no Brasil, não tem registro na Anvisa, por vários motivos, né? Esse não registro pode acontecer por falta de interesse do laboratório, porque foi pedido registro e ele não foi concedido. Então, tem uma série de possibilidades, né? E aí ao tratar do tema 500, eu vou falar um pouquinho dele, que é o próximo tema. O tema 500, ele é um tema decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Daniela, só para informá-la de que restam 5 minutos, tá bom? Rapidamente. Ele trata de medicações experimentais, não tem registro na Anvisa, a regra geral é não fornecimento, e aí há algumas exigências, né, de comprovação de que realmente o medicamento ele é necessário,
de que houve pedido de registro no Brasil e assim por diante, e a regra estabelecida pelo STF é de que agora é necessário demandar a União. O que não ficou claro, não teve ainda uma definição com relação a esse tema pelo STF, a partir de quando vale essa decisão. Se vale também para decisões que já foram exaradas antes do julgamento ou não, então isso é algo que não está ainda resolvido. No tema 793, também do STF, decidiu-se sobre a questão da competência para fornecimento dos medicamentos e das prestações em geral da saúde, né? Reafirmou-se que há solidariedade, mas se definiu que o cumprimento ele pode ser direcionado pelo juiz para aquele ente federativo que assumiu essa responsabilidade. Qual que é a dificuldade aqui? Essas responsabilidades, elas são geralmente assumidas por pactuações entre os estados e a União, ou os estados e os municípios. Cada estado pactua de um jeito com o município, e a União também pactua diferente com os estados. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, de quem litiga levar essa informação ao processo e ainda mais do juiz. Então, no meu entendimento, essa segunda parte do enunciado deveria ser vinculada à comprovação pelo representante do Estado de qual é a pactuação, o que foi pactuado e com quem está essa responsabilidade. Há também uma discussão que não terminou sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo, também não incorporados, que o julgamento começou, mas não terminou no STF. E, em geral, o que nós temos muita judicialização na defensoria de medicamentos incorporados e de baixo custo. Isso não pode ser ignorado. Uma sensação de que, até na jurisprudência, se fala muito de medicamentos, mas que esse não é o único problema. A metade do que a defensoria tem litigado é regulação de vagas, é questão de procedimento. A gente precisa falar sobre isso, diferente de outros estados. Aqui no estado de São Paulo, nós não temos acesso às informações do CROSS, que é o sistema que regula a distribuição de vagas. Há uma prevalência de ações individuais na defensoria, a gente pode fazer meia-culpa com relação a isso. A prevalência de demandas contra o Estado é muito pouco contra o plano de saúde. E a defensoria tenta previamente resolver extrajudicialmente o conflito, principalmente por meio do acesso a SUS, que acredito que vai ser tratado por outros palestrantes, mas que é uma tentativa de solução extrajudicial das demandas. Com relação ao acesso a SUS e outras formas de solução extrajudicial de conflitos, é importante que todos os órgãos envolvidos tenham muito cuidado, porque esses mecanismos de solução de conflitos, se não são bem gerenciados, eles viram só mais um degrau para acessar aquele medicamento ou aquele procedimento. Acesso a SUS, lembrando, diz respeito somente a medicamentos. Eu já vou encerrando a minha fala, destacando que é possível ter uma conversa e canais de solução efetiva de demanda extrajudiciais. A experiência na pandemia foi exitosa nesse sentido, a Defensoria litigou no Judiciário muito pouco, porque nós tivemos canais abertos, diretos com o Estado e com o município de São Paulo, e conseguimos resolver os problemas de vagas por meio desses canais, na grande maioria dos casos, e há uma necessidade de maior transparência e soluções extrajudiciais relacionadas à regulação de vagas. A gente precisa também discutir isso. A Defensoria está terminando uma pesquisa com relação ao que demandamos, e que nós temos aqui de dados fornecidos pelo próprio Poder Judiciário de 2010 a 2018, houve 310 mil ações em geral, não só da Defensoria. Dessas, nós temos uma média de alguns anos 5 mil, outros 6 mil. Em 2018, que foi o último ano consolidado, quase 4 mil ações ajuizadas pela Defensoria, e aqui é só por defensor público. A gente não consegue contar o quanto foi judicializado por advogados, mas por meio do convênio com a OAB.
Então, a gente pode ter certeza que esse número deve ser muito maior. E aí, ressalto mais uma vez, pessoas vulneráveis que ganham renda familiar, não é per capita, é familiar, de até 3 salários mínimos, né? E é isso, basicamente, eu agradeço e fico à disposição.